podia falar um pouquinho sobre os palpites. Os palpites que a gente teve no nosso processo aí, que as nossas pacientes têm. Vamos falar um pouquinho? Quer começar, Sara? Eu acho que o primeiro palpite que eu tive foi: por que você não dá chupeta pra esse menino? Fácil. É complicado, né? E realmente, assim, eu acho que é muito difícil às vezes para as pessoas de entenderem que a gente não precisa da chupeta para acalmar o bebê. Existem outras formas de acalmar o bebê que não seja o uso da chupeta, né? Então, na época eu respondi: não, eu quero tentar outras formas primeiro antes de considerar a chupeta. Essas outras possibilidades, ou acho que todo choro é necessidade de sugar, né? E às vezes nem é por aí. Então, talvez, né, assim, acho que é uma desconstrução mesmo que a gente tem que ir fazendo, porque né, as pessoas tendem a pegar esses caminhos que são socialmente impostos, assim, como você falou, e às vezes a mulher a mãe mesmo, ela nem estava considerando aquilo, Nem sente necessidade, né? E eu acho que parece ser quase um item, assim, necessário pro enxoval, né? Aquela chupeta que eu trouxe dos Estados Unidos, que não vai interferir na dentição, que vai imitar, e não existe isso, né? Não existe chupeta perfeita, não existe chupeta que vai se encaixar, que não vai influenciar na sucção, não existe isso. E realmente a propaganda, a cultura força as famílias a acreditarem nessas coisas, né? Eu acho que a mulher pode até optar, às vezes, por algum momento colocar, né? Acho Sim. que não é um problema ela fazer essa escolha também, né? Eu acho que é palpite para os dois lados, o colocar e o não colocar, né? Eu acho que não tem que haver pressão. Eu acho que ela tem que ter conhecimento, né? Quais são os riscos, quais são os benefícios. Uma escolha informada, né? Uma escolha consciente. Né? Acho que é muito sobre isso. O que eu vejo bem complicado na questão do palpite é que esse palpite é invasivo. Você sai do campo de conhecimento e do aprendizado, né, da experiência do seu filho, do seu filho, para cair num campo de julgamento social. Então, isso no momento de vulnerabilidade, pesa muito para a mulher. Isso faz com que a mulher não confie no processo dela mesma de maternar. Então, mais do que apontar quais palpites foram para mim, eu entendo que essa invasão eu já fechava, né? Então as pessoas perguntavam: por que você fica no estúdio o dia inteiro com essa criança? Isso não vai acostumar? E eu ali me sentindo super bem com o afeto, com o contato pele a pele, né? De dar todo esse apego para essa criança e experimentar no meu momento com ela. Eu não acredito que isso seja um problema. E hoje a gente já sabe isso, super respaldado pela seguro. Quanto mais você dá colo para essa criança, mais essa criança fica correlada. Então, todos esses palpites que são invasões, que são intromissões, no sentido de ficar minando, e muitas vezes a pessoa diz que no tempo dela ela fez isso para que você faça também. E as coisas mudaram, né? O que nós escutávamos antes de passar bucha no peito, de colocar, deixar chorar, até pouco tempo as crianças ficavam chorando em berço porque acreditavam que isso era bom para a criança. Então, todas essas coisas que você vai descobrindo na maternidade, eu acredito que muitas vezes não tem certo e errado. A gente vai se baseando na ciência e nos experimentos que foram feitos, mas nesse certo e errado, a mãe e o pai, ou a mãe e a parceira, elas vão trazendo o que é importante dessa essência, desse relacionamento, e descobrindo através desse processo de aprendizado, né? Então, esses palpites, eles são tóxicos para mim. Eu acho que é muito sobre a pessoa, muitas vezes, querer falar alguma coisa. Mas ela não tem o que falar e ela precisa falar alguma coisa. E ela solta qualquer coisa, ela nem sabe o que ela está falando. Eu acho que tem muito sobre isso também. Mas esse querer falar, né, é que esse corpo culturalmente invadido. O corpo da mulher, ele é um corpo de todo mundo. Que as pessoas podem dizer da sua barriga, as pessoas podem dizer do seu amamentar, as pessoas podem dizer da sua recuperação, do seu parto, do seu sua parto, vagina, de como você tem que ser. Inclusive, eu acho que não só de ter o que falar, mas às vezes as pessoas querem ajudar de alguma forma. Às vezes tem a melhor das intenções mesmo, tipo, né, eu quero, mas por que você não tenta, já que ele não tá dormindo tão bem, por que você não tenta dar uma forma, porque meu vizinho deu e o menino dormiu a noite inteira, então às vezes é numa tentativa de ajudar, porque todo mundo tem um pouco disso, né, ter ali aquela mulher naquela situação e quer tentar fazer algo por ela. Na melhor das intenções, muitas vezes, né? Muitas acreditamos que na maior parte das vezes com uma boa intenção. Isso. Né? Sim. Mas essa rede de apoio, ela pode aprender também a usar esse palpite quando a mulher pergunta,
ou quando o casal pergunta. E muitas vezes essas intromissões, ou eu acho que isso vai ser bom para você, não se baseia na necessidade desse casal. Porque muitas vezes você precisa de alguma ajuda e a pessoa quer dar ajuda que ela pensa que é boa para você. Ela é boa. Então isso mina, de novo, né? Isso mina a capacidade da mulher de se reconhecer como mãe capaz de criar uma criança. Até porque cada família vai ter sua forma de viver. Os seus valores são diferentes dos meus. O que para você é insustentável, para mim é uma coisa tranquila de fazer. Então é muito individual. Então cada família vai descobrir o seu parentar. Né? Acho que é muito isso. Então, o que às vezes é o palpite do outro que não tem nada a ver para mim, ou para outro pode fazer sentido. Sim. Mas é isso, é você falar sem ser convidado e muitas vezes tirando sem perceber a potência dessa mulher. Né? Acho que é isso, a mulher vai começando a sentir de que ela não foi feita para isso, ela não é capaz, ela não consegue. E ela vai começando, não sei, Não acreditar nela mesma. E aí as coisas vão... E a amamentação é algo que envolve muito isso, dessa questão da mulher acreditar nela mesma e de ter essa potência. E existe muito, né, muitos mitos, muitas questões em relação à amamentação. Então é muito comum as pessoas quererem opinar sobre isso, né? Tanto o processo de amamentação quanto o processo de desmame. Parece que a mulher nunca tem o direito de fazer as escolhas dela, né? Sempre tem alguém para opinar, ou você está amamentando por tempo demais, ou por tempo de menos, ou já desmamou, ou não desmamou. Então é realmente uma intromissão que não dá a liberdade daquela mulher de escolher e de fazer da forma que ela acredita. A partir do momento que a gente entra nesse mundo do eu quero ter filhos, parece que a nossa vida vira pública. Essa que é a verdade. Quando vai ter filho? Quando vai ter outro? Vai ser parto vaginal ou vai ser cesárea? Eu não acredito que você quer passar por um parto vaginal. Pra que você vai sentir dor? Né? Aí depois você tá fazendo peito de chupeta. Depois você tá dando colo demais. Então assim, a vida... É muito grande pra mamar. muito grande pra mamar. Né? A vida da família parece pública. Né? E essa pressão ela é extremamente mais comum em mulheres. Né? As mães sofrem mais pressão. No consultório eu vejo isso todos os dias. A mãe sofre muito mais pressão do que o pai. Tá sem dúvida. E às vezes um julgamento até mesmo por outras mães, né? Porque fez diferente, porque optou por outro caminho, né? Sim. E às vezes a criança também fica nesse looping aí, né? Eu sempre falo assim que você pode até oferecer alguma ajuda, dar alguma sugestão de um cuidado, desde que isso não faça mal para o outro também, né? Então assim, voltando para o outro cenário, pensando em cicatrização de culto umbilical, né? O neném já nascido, né? Hoje em dia a gente recomenda que só deixe um umbiguinho limpo e seco, né? E muitas vezes a família tem uma pessoa separada para cuidar desse umbigo. Não sei se na de vocês é assim. Então tem a minha avó, curou o umbigo de todo mundo, por isso que o umbigo fica bom e tal. Eu falo, deixa a avó curar o umbigo, desde que ela não passe nada que vai causar malefício. Isso quando a gente pensa numa substância é mais fácil de você limitar, porque aí você fala, não pode passar isso, mas quando isso vem numa fala, isso é tão tóxico ou muito mais tóxico do que às vezes, né, um produto, uma coisa que você vai passar no peito para uma pomada, sei lá, um guento, um plastro, alguma coisa que às vezes vem de uma cultura familiar, transcendental, e que claro que tem sua importância, às vezes, de escutar as gerações anteriores, mas eu acho que a gente tem que ter esse discernimento do tanto que é tóxico, às vezes, não só uma substância, mas a fala e o poder disso, né? E uma diferença também de conhecimento tradicional para o conhecimento científico. Sim. É como que a gente se respalda para falar sobre esse assunto, né? E o que eu acho complicado é que às vezes esses palpites vêm também invalidando aquela mulher, a ponto de que ela precisa se justificar, por exemplo, que não, o pediatra falou que não pode passar tal coisa, ou o pediatra falou que meu bebê não pode dormir com a naninha, porque isso é perigoso. A mulher, ela tem que começar a se justificar e para que essa família respeite aquelas decisões e aquelas informações de um profissional ali por trás, para você conseguir maternar dentro daquilo que você acredita e estudou, que muitas vezes nem foi o pediatra que te orientou, mas você estudou e aprendeu sobre aquilo, mas você precisa às vezes de algo para poder validar aquela informação que você está passando ali. Né? Agora é interessante o quanto, muitas vezes na vida a gente vai ter palpites, mas como na maternidade isso dói mais, né? Eu pessoalmente acho que isso acontece porque é o momento que você quer descobrir o seu maternais.
que você Você tá de errada. verdade quer fazer, e eu acho que você quer fazer ele do seu jeito. Do seu jeito Sabe? e do seu. e do seu jeito e do melhor jeito que você acredita. Então tá tudo bem depois você mudar a rota completamente e fazer tudo do que aquela pessoa falou. Mas é válido você viver esse processo seu. Do eu acreditei, eu fiz o que era melhor e mesmo depois eu agora resolvi traçar uma outra rota. Então acho que é muito sobre esse processo que deve ser muito valorizado. É. Né? Esse processo E por de isso que eu muita acho que coragem. machuca muito, né? Quando a pessoa fala, porque às vezes as pessoas vão dar palpite em muitos momentos da vida. Por que nesse momento a gente sofre mais? Eu acho que isso, né? E é um momento que a gente está subindo muito a vulnerabilidade, né? Os hormônios e todas as questões que envolvem, né? A sobrecarga materna, privação de sono.